Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 55 do nosso podcast Empodera aí, Cris. Esse é um espaço onde histórias reais, trajetórias de superação e conversas com propósito se encontram. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, CEO da do Cris Exclusive e idealizadora da rodada de pitch que acontece mensalmente aqui em Marília e sou a host, apresentadora desse podcast que é feito com muito amor e muito carinho e sou apaixonada por provocar reflexões que transformam negócios, escolhas e caminho de vida. Antes de começarmos, meus agradecimentos especial vai para a Unimar EAD, Educação que Transforma a Trajetória, do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguiu impactar e transformar mais de 500 mil relacionamentos. Lavanderia Laveflex, que tem a tecnologia Wet Clean, que tem cuidado com as suas roupas, parecendo que tá novinha, em folha. Ao Boticário Marília, que beleza e detalhe em cada toque, em cada produto. Doutora Bia Casari, harmonização orofacial, beleza com naturalidade, elegância e segurança. Doutor Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos desenvolve sorrisos com naturalidade e harmonia. E ao nosso diretor técnico, ao Marcos César, ao nosso assistente Júlio Sinatora e a ele, que sem ele nada disso seria possível, que é o professor Henrique Nea de Maia. Ele não está presente, mas ele está presente na nossa mente e no meu coração. E a você que vem nos acompanhando todos os dias, semanalmente, episódio fresquinho para você virar aquela chavinha, tem insights valiosos que você tem aumentado o nosso algoritmo, curtindo, compartilhando, deixando aí o seu joinha, o seu like, compartilhando principalmente naquele grupo de vizinho, de firma, de condomínio, de família, principalmente naquela hora que dá uma briguinha, solta o nosso podcast para as pessoas refletirem sobre o que está agindo, sobre as suas emoções e até mesmo se quiser mudar a sua vida em termos de tomar decisões assertivas. O convidado de hoje, ele tem uma história que começa cedo, passa por muitas viradas e chega ao empreendedorismo com consciência e propósito. Ele começou a trabalhar aos 11 anos, vendendo suco e sorvete na rua. Passou pela jardinagem, foi servente de pedreiro ao lado do pai, construiu disciplina, valores e visão de trabalho desde muito jovem. Construiu uma carreira sólida de mais de 20 anos no setor de usinas de cana-de-açúcar, passou por grandes empresas, migrou para o transporte, chegou à gestão, chegou à gestão, uma nova fase como franqueado da Smart Envios em Marília, atuando com logística estratégica para e-commerce, indústria e distribuidores. Formada em ciências contábeis, com pós-graduação em administração pela FGV, MBA em gestão estratégica de pessoas também pela FGV, MBA em gestão de agronegócio pela Exalc, USP, ele une tecnologia, técnica, vivência, prática e visão de futuro. Hoje vamos falar das viradas importantes, decisões difíceis, propósito, logística, empreender com estratégia e também de filhos, corrida de rua, maratona e vida real. Seja muito bem-vindo, Daniel! Eu até engasguei com o seu currículo, que é tão extenso, viu? Muito bem-vindo, meu amigo! Muito Feliz obrigado. demais de ter você aqui, viu? Eu agradeço o convite. Eu, logo de início, topei, né, esse desafio de estar de frente com você, que já tem entrevistado tantas pessoas que eu já conheço aqui em Marília, né, pessoas que também me inspiram a todo momento. Então, quem sabe a minha história também inspira outras pessoas e eu poder contribuir com isso.
Com certeza. Toda história vai... Sempre a gente tem algo para aprender. Você de casa já pega papel, caneta e também um lencinho. Porque esse espaço aqui, ele é mágico, viu, Daniel? Né, Júlia? É mágico, né? Tem hora que as pessoas ficam até sem fôlego aqui com a gente. Já percebeu, Júlio? Costuma ter muitas emoções. Costuma ter muitas emoções. Mas eu confesso, Daniel, que eu fiquei surpreendida com o seu currículo. E fico muito feliz de você ter aceitado esse nosso convite. Porque nós começamos o nosso relacionamento, você vindo até mim através do Instagram. O que fez você me procurar no Instagram? Eu não sei se você se recorda, nós tivemos um café empresarial na Associação Comercial de Marília. Eu nem tinha mudado ainda para Marília. E naquela ocasião você me convidou para participar dessa rodada de negócio. E naquela oportunidade era ainda a primeira rodada. Entendi. Né? Era algo novo que você estava implantando, desenvolvendo para os empresários aqui em Marília. Sim. Fiquei com o seu contato. Comecei a te seguir, te acompanhar nas redes sociais, né? E eu me recordo que na segunda rodada, eu ainda estava morando lá no Pontal do Paranapanema, um pouco longe daqui. Tentei participar, tentei vir às preces e poder participar. Te mandei mensagem, eu acredito ali por volta de umas 2, 3 horas da tarde, né? A rodada era à noite e não consegui participar porque já estava completo o quadro. E ali eu falei, na terceira rodada, na próxima, eu tenho que garantir a minha participação já com antecedência. Que maravilha. Fico muito feliz, né? E aí deu um match empresarial, porque você participou da outra e a gente está sempre se encontrando em outros lugares, em outros ambientes. Fico muito feliz de ter você aqui nesse hall de amizade e tá semeando aqui muitos negócios. Seja muito bem-vindo à nossa cidade, Marília, viu? Eu acho que deu muito certo, né? Você falou que deu match empresarial. Realmente tem dado. Marília tem acolhido muito bem. Eu, pouco mais de 90 dias na cidade, tenho me relacionado bastante, fazendo grandes conexões e, graças a Deus, realizando grandes negócios para a empresa. Que bacana. Fico muito feliz, viu? Já pegou papel e caneta? Se ainda não, já corre e pega, porque você vai ter vários insights hoje e eu sei que você já vai dar aquele like e vai compartilhar para todos os seus amigos e amigas que precisam escutar essa história do Daniel Bicudo, que tem muita resiliência por aqui, viu? Daniel, eu separei aqui por eixo. Você começou cedo a trabalhar, né, com seu pai. Você começou aos 11 anos. O que aquela criança aprendeu sobre responsabilidade que te acompanha até hoje, Daniel? Bem forte, né? Já fazem bastante tempo, bastante anos já. Eu falo que muitas coisas me acompanham até hoje, né? Uma delas é um dos valores que meu pai sempre fez questão da gente valorizar, que é a questão da honestidade, né? Eu lembro que meu pai falava, você sabe todos os bares que eu frequento. Se um dia eu falecer, você vai em todos e verifica se não tem nenhuma conta em meu nome e você acerta. Olha! Não deixa o nosso nome ser sujo, né? Entendi. Uma curiosidade, na minha família, apenas eu, meu pai e meu irmão, nós tivemos o sobrenome de Bicudo, né? Os meus tios, os irmãos do meu pai, não receberam esse sobrenome. Então, a nossa família não tinha ninguém com esse sobrenome. Entendi. Então, os bicudos era realmente só os três, né? Os três. Então, se fizesse alguma coisa de errado, já sabia que era vocês, né? Nem falavam, não, era os bicudos. Era isso. Que bacana, que interessante. E você ter aprendido isso com seu pai, sobre honestidade. Como foi... honestidade é algo que não se encontra na escola. Não encontra na faculdade. Além desse pedido dele, como foi que isso nasceu dentro de você? Eu acho que veio junto com a responsabilidade, né? A partir do momento, a gente sempre foi uma família muito humilde, muito simples, tudo foi com muita dificuldade. Nós não tínhamos presente quando éramos criança, não tínhamos festas de aniversário. Então, aos 11 anos, praticamente a remuneração que eu tinha do meu próprio trabalho
era para mim conquistar as coisas que eu queria, Entendi. inclusive roupas. Então, muito linkado a essa responsabilidade de se eu querer algo, eu tenho que buscar atrás. Se eu querer ser forte, se eu querer ter um nome forte, eu preciso lutar por ele. Então, tem muito isso, porque o meu pai nunca foi muito de dar pra gente as coisas, não tínhamos condições. Mas, ao mesmo tempo, ele estimulava a gente a buscar. Entendi. Tá? Que bacana. Isso é muito bom, é importante isso, né? Porque naquela época, eu venho dessa época também, os pais não tinham tantas condições como tem hoje, né? Então, tudo que nós tínhamos era do nosso próprio suor, né? Que lindo, essa é uma ótima lição. Eu separei aqui um eixo carreira, escolhas e viradas importantes. Foram mais de 20 anos no setor sucro energético. Em que momento você percebeu que um novo ciclo estava pedindo passagem? Cris, eu costumo dizer que teve vários ciclos, né? Não foi uma chave única, tá? A região onde eu nasci, né? A região de Cândido Mota, ela é cercada ali, né? A nossa região em si, por várias usinas de açúcar e álcool. Então, ter uma oportunidade numa empresa desse tamanho há 20 anos atrás era algo magnífico. Eu me recordo que eu concorri uma vaga para operador de destilaria, tinha 70 concorrentes para uma vaga. Era muito concorrido, né? Então, assim, as viradas de chave, ela aconteceu de acordo com a minha formação, ela foi realmente mudando e querendo algo mais. No ano ali de 2009, 2010, eu vim trabalhar na área de recursos humanos, então ali foi criando uma paixão por gestão de pessoas também, né? Em 2018 foi quando eu vim trabalhar no segmento de transporte, também muito linkado à gestão de pessoas. Isso também contribuiu. E, ao mesmo tempo, meio que empatia, né? Me colocando sempre no lugar do outro e, muitas vezes, no lugar do cliente. Certo. Quais são as dores hoje que o cliente tem? E aí, em cima dessas dores, eu vendo uma oportunidade de eu preencher esse espaço. Né? Então, não vou falar que teve uma chave única, né? Mas eu falo que teve uma chave principal, que eu acho que foi uma virada fundamental na minha vida, principalmente para ganhar ainda mais responsabilidade, que foi o momento de ser pai, o nascimento da minha primeira filha. Entendi. Nós vamos falar disso sim. Mas eu ainda quero entender o seguinte, como que uma pessoa que trabalha 20 anos dentro... Porque a usina era um pouco mais afastada da cidade, ou não? Sim. Mais afastada. Como você conseguiu dar conta de ficar 20 anos dentro de uma usina, trabalhando nesse setor e estudando? Porque esse seu currículo extenso não é de agora, recente. Já vem uma vida acadêmica extensa. Sim. Como você fazia para conciliar tudo isso? Difícil, tá? Eu me recordo que na faculdade, quando eu comecei a faculdade, teve um período que eu trabalhava, inclusive, no horário noturno, né? Então, eu saía da faculdade e ia direto para a empresa trabalhar, né? E muitas vezes ia até sem jantar. Entendi. Né? Foram vários dias dessa forma. Durante a pós-graduação, eu tinha aulas quartas e quintas-feiras, terças e quartas, perdão, aqui em Marília, né? Então, saía do serviço, muitas vezes nem tomava banho, nem jantava e vinha direto para Marília. E durante as MBAs acontecia mais aos finais de semana, muitas vezes sexta-noite, sábado o dia inteiro e ainda domingo até na próxima horário do almoço. Então, realmente foi muita dedicação e querer aquilo. Tá. Quando você fala querer aquilo, o que você estava determinado? Porque você já tinha
concorrido para essa vaga com 70 pessoas. Mas você, pelo jeito, você não estava satisfeito só com isso. O que fez você buscar também uma vida acadêmica? Olha, eu falo que são 2 motivos, Tá. né? A gente sempre fala do conhecimento, né? Acho que conhecimento nunca é demais, independente se você vai aplicar ou não. Mas o segundo motivo eu vejo como principal, né? É o network. Eu buscava estar conectado com pessoas que pudessem somar no meu dia a dia, pessoas que pudessem me abrir oportunidades, pessoas que eu pudesse também contribuir, né? A gente fala muito em cases durante o curso, tanto de faculdade, mas principalmente em pós-graduação e MBA, e a gente compartilha problemas, situações reais, onde a gente busca a contribuição desses colegas, né? E é isso que eu buscava a todo momento, levar problemas do meu dia a dia, da minha empresa, da onde eu trabalhava, para dentro desses cursos, onde eu pudesse ter essa participação, essa colaboração desses colegas. Que bacana. Uma pessoa que está, de repente, nos assistindo e não enxerga o conhecimento como algo assim tão fundamental. O que você diz para essa pessoa que está nos assistindo, Daniel? Boa colocação. Vou até tomar uma água. Toma aí para respirar. Não falei? Que aqui é assim, filho. Eu digo, cada pessoa, cada ser humano é único, né? Então, o conhecimento, eu posso te falar assim, ele não vai garantir que você vá chegar a algum lugar muito superior, ok? São vários fatores que vai contribuir. Mas, com certeza, ele vai fazer com que você não fique onde está. Isso é fato. Né? Então, eu sempre busquei conhecimento porque eu não estava acomodado onde eu estava. Né? No papel que eu exercia, na empresa que eu estava, na remuneração que eu tinha. Que parece era boa. Sempre tive uma condição que eu sempre falei assim que era dentro do que o mercado oferecia. Então, nunca pude reclamar das remunerações que eu tinha. Tá. Né? Que bacana. Mas também a remuneração, muitas vezes, não é a única coisa que você busca, né? Você busca poder... A gente fala a palavra certa... fugiu até a palavra. O equilíbrio, né? Você busca o equilíbrio, você busca ter uma remuneração que te realmente arque com as suas necessidades, um tempo para você se dedicar à sua família, né? Uma condição que te dê situações de você buscar um maior conhecimento, investir na sua educação. Então, é um conjunto de fatores. Maravilha. Eu vou um pouquinho só mais para trás. Quando você era criança e estava ali sempre com seu pai, e você trabalhou vários momentos com seu pai ali como ajudante de pedreiro, quando foi que você falou assim, eu quero algo diferente para minha vida, ou eu vou... Como foi que você traçou isso na sua cabecinha? Quando ainda é criança? Eu me lembro que meu pai, ele chegava com os orçamentos ali. Meu pai não estudou, né? Meu pai era uma pessoa que não sabia ler, mas ele sabia fazer muito bem os orçamentos. Entendi. E ele era muito bom em matemática. Então, ele trazia aquela planta, né, o projeto, e eu me apaixonava por aquilo. Tanto que quando eu era criança, a minha vontade era ser engenheiro civil. Bacana. Né? Por ver muito aquilo, por gostar de estar presente em obra. Eu me recordo que ali antes dos 10 anos, inclusive, meu pai já levava a gente, às vezes, para a obra, eu e meu irmão, que era mais novo ainda, para ajudar em algumas coisinhas, né? Alguns detalhes, rejunte de um piso. Sei. E isso me interessou pela curiosidade. Eu sempre fui muito curioso, Cris. Ai, isso é bom. Eu sempre fui muito curioso. Então, mas ao mesmo tempo, eu me recordo de uma vez batendo massa numa parede e meu pai falando,
toma cuidado, se você ficar muito bom nisso, você vai acabar ficando nessa profissão, né? Então eu falava, não posso caprichar muito que eu tenho esse receio. Né? Então, eu nunca quis isso porque eu vi o quanto era difícil a questão do trabalho braçal, Sim. né? E meu pai também não me estimulava a ficar naquilo. Entendi. Então, aí foi abrindo as portas para os estudos, se dedicar e ver que o conhecimento te abre portas. Com certeza. Te abriu muitas portas, né? Muitas. Além do network, te abriu muitas portas, né? Muitas. Até eu não sei se você sabe, né? Eu fui bolsista na faculdade durante todo o curso, né? Eu não tive nenhum valor para ser pago de mensalidade. É claro que isso exigia também uma nota superior à média, né? Então, isso fez com que eu desse cada vez mais valor, né? A oportunidade que eu estava tendo, que muitos queriam ter, né? E muitos até hoje querem ter. Então, eu fiz questão de agarrar com muita força e não soltar. Que bacana, né? Aí mostra aí o valor, né, da honestidade, de você ser honesto leal com as suas decisões. Que bacana, isso é muito bom. Você ficou, então, durante muito tempo, né, nessa e em tantas outras empresas, que você foi, como você mesmo disse, né, foram processos, foram portas que foram se abrindo. E como foi para você sair de uma carreira sólida, até então, para entrar um novo segmento que exige coragem? O que mais pesou na sua decisão? Quando é que você começa a trabalhar para si mesmo? Realmente... É outro olhar, né? Com certeza, e muito mais difícil, viu? Desafiador. Muito. Teve 2 momentos que realmente acelerou esse processo. A gente, todo brasileiro, ele tem um pouco já no sangue o empreendedorismo, né? Ele tem vontade de abrir o seu próprio negócio, de dar certo. E eu também sempre tive essa vontade. Trabalhar com o quê? Ainda não tinha nada concreto, né? Mas teve dois pontos que acelerou isso. Uma delas foi a doença do meu pai. Meu pai faleceu agora esse ano, né? No mês de maio. Recente, né? Bem recente. Meu pai faleceu de câncer. E nesse período entre o diagnóstico e até o óbito dele, mesmo eu estando morando longe, a gente se aproximou muito. Né? Entendi. Tanto que na última quimioterapia que meu pai fez, que foi 2 dias antes do óbito dele, eu que estava com ele, né? Eu que levei ele. Então a gente passou mais de 6 horas na estrada junto, conversando. E durante o período também no hospital. Então a doença do meu pai, a distância minha, e também ver que a vida passa rápido, né? Rápido demais, fez com que eu acelerasse esse projeto. E também um outro fato que aconteceu esse ano, quando o meu filho ele precisou ser hospitalizado, né? Um filho de apenas 9 anos, e eu estava a 500 e poucos quilômetros de distância e não consegui vir até ele, estar próximo e acompanhar nesse momento. Então isso fez com que eu desse uma refletida e acelerasse um pouco esse processo, né, de empreender. Entendi. Então, nesse caso, você trabalhava num local e morava onde? Isso. Eu estava morando ali na região do Pontal do Paranapanema, né, uma cidade bem pequena, 2.700 habitantes. E lá você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com logística para usinas. Né? Entendi. Que é a logística de agrícola, transporte. E você está fazendo essa transição também de e-commerce. Lá... Lógica, essas coisas todas, né? Lá eu fazia a gestão, eu era gerente de uma operação, né, com em torno de 200 funcionários, 200 colaboradores, onde a gente era responsável por toda a logística e fornecimento de cana. Entendi. De uma usina. Ao mesmo tempo, eu já ia tentando desenhar, já vinha desenhando, né, na verdade, esse projeto voltado
é logística também, mas voltado para um outro público totalmente diferente, que é o e-commerce, né? Que é aquele empresário que tem as suas vendas online. Certo. E aí você morava distante, então, da sua família? Ou a tua esposa te acompanhou? Estava nessa cidade também contigo? Não, eu não sou casado. Ah, tá. Né? Eu sou divorciado, atualmente eu namoro. Entendi. O meu filho, ele reside numa Igaraçu do Tietê. Tá. Nós estamos a 190 quilômetros aqui de Marília. Então, o fato, inclusive, de vir para Marília foi ficar próximo dos meus filhos, né? Eu tenho o Davi, que hoje está em Igaraçu do Tietê, e a Ana Júlia, que reside em Tarumã. Então, eu fico no meio dos dois hoje. Ai, que coisa boa. Consegue dar essa atenção, né? Em menos de 2 horas eu estou próximo deles. As pessoas, quando você fala assim, ó, de logística de e-commerce, tem muita gente que não entende o que é logística e qual que é a diferença de logística, de colocar um negócio nesse nível para crescer, para evoluir. O e-commerce, né, ele começou ali na década de 80, né, algo que demorou, inclusive, para vir para o Brasil, né, apenas ali na década de 90 que a gente começou a ver o e-commerce tendo as suas primeiras vendas online no Brasil, né, e isso veio crescendo gradativamente até que a gente teve o boom na pandemia, né? Eu costumo dizer que o público que hoje compra online, antigamente tinha a questão de insegurança, pouca transparência nesses envios, né? Demora absurda, você comprava, demorava mais de 30 dias para você receber essa mercadoria, e hoje é um público cada vez mais exigente, né? Hoje um público que a um clique e aí às vezes menos de 1 hora ele tem um produto sendo entregue na sua casa, né? A partir do momento que essa venda é realizada, ele quer ter um acompanhamento em tempo real, ele quer realmente uma total transparência desse envio, né? Então, eu costumo dizer que nós somos uma solução, né? Onde até a gente usa um nome de operador logístico digital, né? A nossa empresa, ela conecta hoje o e-commerce do empresário com as principais transportadoras do mercado. Entendi. Né? Tudo isso em questão de menos de 2 segundos, a gente consegue mostrar para você todas as opções de frete que você tem para realizar aquele envio, né? Para qualquer região do país hoje, e aí você tem opções de escolha, tanto tipo de transportadora, prazo de entrega, inclusive valor. Que bacana. E o que fez você escolher Smart Envios, né? E não outro negócio? E qual é o verdadeiro propósito dessa empresa? Bacana. Boa pergunta, viu, Cris? A Smart Envios, eu conheci ela tem uns 2 anos aproximadamente, né? Um dos sócios da Smart Envios também é sócio em uma das empresas que eu trabalhei, então isso facilitou um pouco eu ter mais informações sobre a empresa, né? A Smart Envios, ela cresceu, ela foi fundada em 2018, inclusive com um tipo de atividade, né, que depois ela acabou migrando para outro tipo, né, que inicialmente era para atender fulfillment. Imagina 7 anos atrás, né, hoje quando a gente fala em fulfillment, os próprios marketplaces já são especialistas e todo mundo já conhece, mas há 7 anos atrás, imagina você, empresário, tendo a sua mercadoria colocada a uma situação de uma outra empresa que você mal conhece, fazer toda essa gestão desse estoque. E aí você começa a pensar, se eu cometo erros, imagina esse fornecedor, esse prestador de serviço, né? Mas foi um negócio que depois ela teve que dar essa virada de chave e falar, pô, o nosso foco realmente tem que ser em solução que visa atender essas dores, né?
A escolha da Smart Envios, pouca gente sabe, a Smart Envios ela é fundada, eu falo, por 2 especialistas que se uniram, né, cada um com as suas dores, né? Um vindo franqueado de Correios, né, tendo as suas limitações, querendo atender melhor ainda o seu cliente, mas tendo as suas limitações de processos, e um proprietário de um e-commerce tendo suas dores com envios, né? E aí se juntam e criam a Smart Envios, né? A gente vem com uma pegada muito diferente, né, dos concorrentes, e isso favoreceu muito a minha escolha pela Smart Envios. A Smart Envios, ela é uma das poucas plataformas que ela tem um atendimento 100% humanizado, né? Por isso que ela decidiu, inclusive, expandir através de agências de franqueados para estar mais próximo ainda do seu cliente, né? Eu gosto muito de estar realmente no dia a dia do meu cliente. Muitas vezes eu estou ali coletando a sua venda na sua porta, entendendo das suas dificuldades, conhecendo cada vez mais o seu negócio, para que eu possa, através da nossa solução, realmente conseguir atender não só a expectativa dele, mas de outros empresários que eu sei que sofrem das mesmas dores. Entendi. Então, essa participação e essa proximidade do empresário fez com que a Smart Envios, ela realmente fosse cada vez mais pegando essas dores e desenvolvendo tecnologia, né, que pudesse preencher esse espaço, que pudesse preencher essa lacuna. Que bacana, isso é ótimo, né? Porque o e-commerce, ele, por mais que tenha avançado, ainda tem vários transtornos, né? Quando eu estou em rodada de negócio com várias empresas, sempre comenta da questão dos envios, né? E da logística também. Que bom que vocês vieram aqui e vai estar nos ajudando, viu? Que a gente precisa de soluções ágeis, rápidas, né? Eu costumo dizer assim, nós não estamos isentos de problemas, tá? Ninguém. Né? Ninguém. O transporte hoje no Brasil, ele tem a maior parte hoje via terrestre, né? Através da malha rodoviária. Então, a gente está sujeito a atrasos, né? Nós estamos sujeitos também a extravio de mercadorias. A gente teve agora a maior Black Friday desde o momento que foi implantada no Brasil. O maior número de vendas, né? Então, as pessoas estão cada vez mais comprando no online, e isso, querendo ou não, muitas empresas, às vezes, né, transportadoras, também não estão preparadas para esse crescimento rápido, né? A questão logística no Brasil, muitas vezes ainda sofre algumas dificuldades, principalmente quando a gente sai do estado de São Paulo. Entendi. Né? Muitas ainda barreiras geográficas a gente costuma ter. A diferença, Cris, vai no suporte, né? Problemas a gente nunca vai deixar de ter, mas como que a gente vai lidar com eles e a solução mais rápida, né? Realmente eu vou ter o suporte necessário, tanto eu como o meu cliente final, nesse envio. Então, a diferença realmente está em como que a gente vai tratar esses problemas. Exatamente. Como você fala que o atendimento de vocês prioriza ser mais humanizado, então eu suponho que os problemas sempre irão existir, mas o que mais nos deixa irritadíssimo é a falta de suporte. A falta de suporte, meu Deus, acho que todo mundo fica irritado, né? Que bom! Que bom que vocês têm essa pegada e têm essa preocupação. E quando se fala porque você veio, de técnica, você fez formação em ciências contábeis, né? Trabalhou na usina com muitos homens, porque homens trabalhando com homem fica mais fechado, né? Como que é para você equilibrar resultados e esse atendimento humanizado? Porque eles estão falando de pessoas e pessoas. E aí? Eu não vejo como uma separação. Não? Não, eu pelo menos, eu vejo que é algo que caminha junto, né? Eu falo que quando você tem um diferencial, né? E o diferencial pode ser considerado esse atendimento,
né, essa empatia, de sempre se colocar no lugar do outro, a gente evolui, tá? Né? Inicialmente como ser humano, né? Mas a gente evolui muito como empresário, porque a gente faz uma autocrítica a todo momento. Pô, essa ferramenta aqui, esse atendimento não tá legal, esse prazo aqui não tá legal. Será que se eu tivesse esse prazo de atendimento, eu ficaria satisfeito? Então, a gente começa a fazer uma autocrítica a todo momento, e isso leva ao crescimento, que leva a resultados. Entendi. Então, eu sempre falo que, no meu ponto de vista, está muito casado. Certo. Tá? Essa questão humanizada e a questão totalmente de números, né? Totalmente estratégica da empresa. Isso é muito bom, porque você já traz aí os resultados, isso vai trazer equilíbrio. E falando de equilíbrio, vamos pensar aqui, fora do trabalho, você é pai, gosta de cozinhar e corre maratonas. O que a corrida te ensinou sobre negócios e vida? E como que você consegue transitar em meio a tudo isso e ainda ter saúde mental? Ó, 2 perguntas aí. Vamos por partes. Bora né? aí por partes. Quando você fala em equilíbrio, só puxando um gancho, né? Eu ainda não me vejo totalmente equilibrado entre a situação profissional e pessoal, né? Eu me vejo ainda dedicando muito ao lado profissional e tendo um desequilíbrio ali, o que eu não acho saudável, tá? E às vezes a gente vai tentando... Quanto tempo você está com essa empresa aí que você decidiu abrir as portas do empreendedorismo? A gente decidiu em maio Agora? de 2025, bem recente, e a gente abriu a porta dia 4 de setembro, aqui em Marília. Então quer dizer que nós estamos falando aí, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 7 meses que você é diretor da sua empresa, Sim. CEO da sua empresa. E que bom, né? Então, equilíbrio de fato ainda vai ser, ainda você tem que Sim. buscar. Mas como que você está fazendo para equilibrar isso? Porque para você tudo isso é muito novo. Você sai de trás de um balcão, né? De trás de uma mesa de escritório, né? Para ser empreendedor. E como é que você está conseguindo equilibrar tudo isso? Bacana. É uma das coisas que eu vinha sempre falando, quando eu era CLT, né? Que eu não me desligava, principalmente nos finais de semana. Né? Não me desligava, às vezes, estando em momentos de família, não me desligava em momentos de lazer, né? E aí, essa busca, inclusive, por empreender, é tentar realmente ter esse equilíbrio maior. Então, hoje eu busco todo final de semana, realmente me desligar totalmente da empresa. E a empresa me permite isso, né? Me permite isso. Eu falo que eu já tive uma rotina muito mais disciplinada com relação ao esporte, né? Você falou ali, corredor de maratona. Corredor de maratona, que eu quero saber disso também. Na verdade, e ainda gosta de cozinhar. Isso eu amo mesmo. Quais são as comidas mais prediletas que você faz? E eu quero saber como foi que a corrida entrou na tua vida também. Bacana. Eu costumo dizer assim, eu cozinho de tudo, mas não como de tudo. Eu ainda sou um pouco enjoado. De várias... Uma pessoa que viajou, porque você deve ter viajado bastante para fazer essas MBAs, né? E aí passava fome? Como que é isso? Não, acho que o básico sempre tem, né? Em todo lugar. Quando você fala assim, sou enjoado para comer, do que você tá falando? Eu tô falando de queijo, Cris. Ah, queijo? Queijo, tudo que vai queijo. E é uma coisa que fica tão saborosa um prato, fica tão elegante, né? Mas é uma coisa que eu não gosto, né? Eu não como pizza, por exemplo. Por causa do queijo? Por causa Mas do porque você é queijo. intolerante a queijo? Não, eu não gosto mesmo. Não? Queijo, requeijão, catupiry, maionese. Não. Olha isso. Tá vendo? E aí, Júlio? Eu gosto disso. Mas você coloca nas suas comidas ou não? Coloco, se as pessoas que eu tô cozinhando gostam, faço Porque questão. macarronada tem que ter um queijinho ralado. Não Mas só faz como? macarronada, uma parmegiana. Nossa. Aí você faz. Né? Faço. Aí você não experimenta. Sem o queijo. Aí você faz sem o queijo pra você. Faço. É assim, eu gosto de inventar. Entendi. A minha mãe, ela
adora quando eu estou lá no final de semana, na casa dela, onde praticamente a cozinha eu acabo assumindo e eles ficam como meus ajudantes, né? Ah, bacana. Cortando, lavando, E batendo aquele papo gostoso. sempre. Né? Mas eu gosto muito de uma paella caipira, de fazer, Paeja caipira. sim. Como seria isso? Olha, é um disco de arado, né? Onde você imagina calabresa, bacon, frango em cubos, carne bovina em cubos, linguicinha defumada, imagina tudo isso Junto. junto, Ai, refogado bacana. ali, e depois um arroz Uhum. feito no próprio tacho. Que bacana. Né? Aí, nunca tinha ouvido falar, hein? Já tinha ouvido falar? Paeja caipira? Já. Nossa, nunca E tinha aí a ouvido gente falar. decora ali com um tomatinho, um cheiro verde, ovos cozidos. Que bacana. Quando você fazer isso? Cris, vou fazer paeja. Eu vou. Gosto Que muito bacana. de cozinhar no tacho, fazer as coisas. Que no legal. tacho. E quais são as suas comidas preferidas? Eu gosto muito do churrasco, né? Acho que a maioria dos brasileiros é fã do churrasco. Onde tem carne assada, eu não passo fome. Agora teve queijo, você passa fome, né? Então, bolinho de queijo, pãozinho de queijo é uma coisa que você nem gosta, né? Não, Cris. Entendi. E como foi que a corrida, né? Porque correr é uma coisa. E você virou maratonista. O que é isso? Correr maratonas. Me conte. Na verdade, você falou correr maratonas. Né? Aqui Na tá verdade, correr maratona. É singular, foi uma maratona, tá? Não, mas deixa eu falar. Porque correr, pra mim, já é muito percursos. Então, correr. Você já correu uma maratona. Qual foi a maratona que você correu? Eu corri, foi uma única maratona, né? Foi esse ano, agora no meio do ano, eu corri no Rio de Janeiro. A maratona hoje é a prova mais famosa do Brasil, né? Aquela paisagem, né? Aquele ambiente, aquela atmosfera do Rio de Janeiro. E foi a primeira e única até então. Por né? quê? Quantos km ali? São 42 km, Cris. Correu 42 km. 3 horas e 45 minutos. Uau. Cãibra, bolha, dor. Eu imagino. Mas você se preparou para correr, né? Então você não fez pequenas maratonas, não. Você já foi uma maratona grande. Porque tem aquelas maratonas de 5, de 10, de 12, você já quis dar uma de tubarão. Já foi para 42 km. Pra quem é do meio, a gente não fala as outras provas como maratona, né? A Não? gente chama de corridas. Ah, Tá. corridas. Maratona realmente é o título que se dá à prova de 42 quilômetros, 191 metros, se eu não me engano. Uau. Tá. Então, eu comecei com 12 anos o atletismo, né? E fui até o final da adolescência, ali aos 17, então eu sempre tive uma aptidão, sempre gostei do atletismo. E levava isso como um hobby, porém sem disciplina nenhuma. E há um pouco mais de 2 anos, eu decidi ter uma mudança em questão de qualidade de vida e voltei a correr, a treinar com maior frequência. Entendi. E nesse retorno eu fiz 3 meias maratonas, que são provas de 21 km. Entendi. Né? Eu corri uma meia maratona em Brotas, depois eu corri uma em Araçatuba e depois uma em São Paulo. Que bacana. E isso me fez querer mais. Né? Entendi. E aí em janeiro deste ano, já um pouco atrasado, né? A gente fala que no mínimo 6 meses ali treinando realmente para você fazer uma prova dessa. Certo. Né? E eu voltei a treinar com uma frequência maior, com acompanhamento de um técnico, né? Com um acompanhamento de uma nutricionista e me preparei pouco mais de 5 meses aí para essa prova. Que bacana. Muita dedicação depois, então, né? Exige mesmo, viu, Cris? Porque assim, a gente não... Se a gente tem treino no sábado de manhã, a gente não toma nada de bebida alcoólica na noite anterior. A gente come muito regrado, porque a comida tem que ser até pesada a condição que você... O esforço físico que você faz, você precisa repor tudo aquilo. Né? E tem também os treinos, né, solitários, de madrugada, que era o horário que eu tinha para treinar, muitas vezes frio, a
4, 5 graus, muitas vezes debaixo de chuva, né? Correndo um risco, porque às vezes você tem que treinar numa rodovia, você não tem um espaço para você correr, né? Entendi. Então, tudo isso realmente é uma dedicação muito grande. E me fez alcançar esse objetivo, né? De terminar essa prova. E de lá, eu corri só mais uma corrida, né? E dei uma pausa, porque foi muito desgastante toda essa rotina. De lá para cá, ainda não me arrisquei a nenhuma prova de longa distância, ainda não. Entendi. Por isso que, ó, corre maratonas, porque já 3 meia maratona e uma maratona, né? Ô, Daniel, o que é a corrida? Porque a corrida te exige uma disciplina, um comprometimento muito grande. O que você traz isso de... O que a corrida te ensinou sobre negócios e a vida? Eu costumo dizer que em todo lugar que eu tô, eu trago algo para negócios, né? Se eu tô numa padaria, tomando um café, eu estou observando quantas pessoas estão entrando, o tipo do atendimento que esse cliente está recebendo, tudo isso eu trago para a minha vivência, né? Para o meu dia a dia e tento realmente sugar algo que eu possa trazer para dentro da minha empresa. Mas no caso da corrida, né? A corrida eu falo que é um dos esportes mais democráticos que a gente tem, né? Você pode correr sem tênis, como eu comecei lá quando eu tinha 12 anos. Muitas crianças corriam sem tênis e hoje é a realidade ainda de muitas crianças em vários locais, né? Mas eu costumo dizer que é o esporte mais democrático. Então ali você tá desde uma pessoa que é um assalariado ou muitas vezes não tem nenhum emprego, ele é uma pessoa que ainda necessita de recursos de um programa do governo federal para se manter, né? E ele está ali na corrida, até o empresário bem-sucedido, né? Então, eu falo que estão todos no mesmo ambiente. Então, a gente aprende ali, primeiro momento, que todo mundo ali já é um vencedor. Então, a gente vai correr junto. Muitas vezes a gente não está nem disputando um contra o outro, a gente está disputando contra nós mesmos, né? É você realmente se superar. Então, a primeira coisa que eu trago é a superação. Eu me superar todo dia. Cada dia eu tenho obstáculos diferentes, né? Dores diferentes para serem vencidas. E a corrida também é basicamente isso. E o outro ponto, que quem está dentro de uma corrida tem muito uma solidariedade, tá, com o próximo. Desde um barulho estranho, uma pessoa caiu, uma pessoa está passando mal, muitos atletas vão parar a sua corrida para apoiar o próximo, né? Você vai ver as dificuldades no trajeto e você ali vai ter uma pessoa te dando uma água, tá? O que aconteceu comigo muito no Rio de Janeiro, né? A gente tem um desgaste muito grande que a gente precisa ingerir, inclusive cápsula de sal durante a prova, né? E muitas vezes a minha cápsula já tinha até perdido ou já tinha derretido pela transpiração e as pessoas estão ali. Então, eu vejo que assim, no nosso ambiente de empresários, a gente vai ser em vários momentos concorrente, né? A gente vai ter conflitos ali, mas eu acho que tem espaço para todo mundo e se ajudando a gente cresce junto, né? É por isso que existe a rodada de negociação, pitch com propósito, é por isso que existe cafés empresariais, né? Onde a gente consegue se apoiar e se ajudar, né? Em algum momento eu estou mais forte, eu posso compartilhar de experiências que eu já vivi para que aquele colega supere aquele momento difícil com uma velocidade maior. Que aprendizado, hein? Nossa, fiquei... Exatamente. Pensei
Você fez eu viajar aqui. Que legal você ter essa visão. Isso é muito bom, né? Você conseguiu refletir sobre tudo isso. Você já tinha parado para refletir sobre isso? Não. Olha só, né? Olha aí agora. Você quer mais água? Quero, por favor. Eu vou até deixar você beber um pouquinho mais de água, porque agora essa pergunta aí vai fazer você refletir um pouco. Tá emocionado não, né, Julião? Não, Não, mas tem dia que também o Júlio chora, viu? Tem dia que a gente dá uns... Todo mundo chora aqui. Daniel, se você tivesse a oportunidade de você sentar num café, você que disse que gosta tanto, às vezes quando você está sentada numa padaria, observar o atendimento, né? Então, imagine que você vai nesse café, muitas vezes em sua própria companhia, e outras vezes você vai na companhia de alguém. E se você hoje, Daniel, tivesse que escolher uma pessoa para tomar um café, uma pessoa que é referência, que é inspiração para você, quem seria essa pessoa? Eu vou responder essa pergunta, talvez você não vai imaginar, tá? Eu tive a oportunidade de me despedir do meu pai, né? Deus me deu essa oportunidade. Então, eu não fiquei assim com nenhum sentimento de poder falar alguma coisa, de poder agradecer alguma coisa. Eu acho que eu não fiquei com isso. E quando você fala de um café, a minha mãe, ela compartilha muitas coisas da infância dela. A minha mãe, ela começou a fazer salgados, né? Ela aprendeu a fazer salgados para poder, primeiramente, contribuir também dentro de casa, né, nas despesas, mas também fazer coisas que nós não tínhamos condições de comprar na rua. Eu me lembro de uma vendedora de sonho, que ela passava vendendo sonho na rua, e eu lembro quando minha mãe comprou um sonho para a gente dividir em 4. Era R$1, eu lembro que custava o sonho, e a gente dividiu aquele sonho em 4. E eu me lembro quando minha mãe aprendeu a fazer sonho, a primeira vez que ela fez sonho. Comi 12 sonhos, Cris. 12 unidades? Hoje eu não como, tá? Ah, mas Tudo legal. isso. Inclusive, ela fez esse final de semana, né? Eu comi 2. Mas eu me lembro que eu comi 12 sonhos. Né? A vontade era tão grande daquele sonho. E a minha mãe falava que ela queria muito que a minha avó, né, a mãe dela, fosse viva quando minha mãe aprendeu a cozinhar e fazer essas coisas gostosas, né? Salgadinhos e tal. E a minha avó, os avós, né, nossos, né, os antepassados, a dificuldade era cada vez maior, né? Então eles não tinham muito acesso a muitas coisas, né? Inclusive a um refrigerante, a um suco, né? Então, se eu pudesse tomar um café, seria minha avó, mas pela oportunidade dela poder provar tanta coisa que ela talvez teve vontade e nunca pôde provar, né? A minha mãe, ela fala muito isso, que se ela queria ter aprendido a cozinhar, né, fazer esses salgados com a minha avó ainda viva, para que minha avó pudesse comer. Uau. Então, se pudesse tomar um café, seria com a minha avó, assim, para ela poder provar tudo, talvez coisas gostosas, coisas que ela sentiu vontade e não tinha condição. Que maravilha. É forte isso, né? E as pessoas que têm avó, que têm pai, têm mãe, o que você diz para essas pessoas para tomar esse café? Fala para essas pessoas que estão em casa aí. Não espera, né? Não espera, né? Pode ser tarde, né? Eu falo que eu costumo não ficar analisando os planos de Deus, porque Ele é perfeito. Em tudo. Né? Então, eu não costumo analisar se aquela pessoa foi cedo demais, né? Se sofreu muito. Eu falo que até o sofrimento, ele existiu para que trouxesse alguma reflexão, algum ensinamento. Com certeza, isso né? é fato. Ou até algum outro tipo de cura, às vezes uma cura interior. Então, só que a gente nunca sabe quando esse ciclo acaba, né, Cris? Né? Eu queria ter meus avós por muito mais tempo próximo, né? A gente fala que os avós estragam os netos. Eu queria
ter tido um tempo maior com eles, né? Meus avós foram muito cedo. Então, você que ainda tem essa oportunidade de tomar um café, né? Inclusive, pode até ser um pão de queijo, tá? Às vezes o seu avô gosta. Eu não gosto. Mas não perca essa oportunidade, né? Sempre é bom estar em família. Eu ia falar meus pais, né? Minha mãe ainda reside em Cândido Mota, minha namorada também, né? Então, eu gosto de estar todo final de semana lá, estar próximo deles, Que bom. estar com eles. Isso é muito bom. Daniel, antes da gente encerrar, eu gostaria muito que... Tá curtindo? Sim. Relaxou? Tá leve, né? Tá leve, falei pra você. Daniel, vamos imaginar assim que Deus, já que você, né, citou algumas vezes o nome de Deus aqui, vamos pensar que Deus vai chegar pra você, Daniel, e vai falar assim, filho, eu vou te dar um poder de, em 30 segundos, você mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Você imagina que todas essas pessoas do mundo vão ouvir a mensagem do Daniel. Qual seria essa mensagem, Daniel? Fala para as 8 bilhões de pessoas. Eu acho que eu não me preparei para isso, né? Mas é sempre bom. A mensagem que a gente deixa está muito ligado à vida, né? A essa incógnita, a esse ponto de interrogação que a gente não tem muitas informações. Baseado nisso, sem saber se o próximo segundo estaremos vivos, né? Eu gostaria de falar que cada um aproveitasse cada momento e se julgasse menos, tá? A gente é falho, né? Nós vamos cometer erros, que nossos erros sejam sempre menores que os acertos, mas que a gente não deixe de viver pensando no que o outro vai pensar, pensando no que os outros vão falar, né? E que a gente se jogue mais, viva mais. Perfeito. Anotou isso aí? Se jogue mais, viva mais, porque a vida é um sopro. Talvez você não tenha tempo de tomar aquele café com a sua avó, sei lá, com seu pai, com seu filho. Ai, com tanta gente, quando a gente pensa nisso, dá até um apavoro no nosso coração, mas a vida é um sopro. Isso que é fato. Daniel, muito, 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 muito obrigado pela tua presença aqui. Foi incrível, a sua história mostra que empreender não começa quando se abre uma empresa, mas quando aprende a assumir responsabilidade pela própria vida. E você começou muito cedo, né? Com seu pai, com a sua família. Você aprova, você é uma pessoa que prova que dá para unir experiência, estratégia, propósito. Só basta ter coragem. Ah, mas não tem coragem. É sem coragem mesmo, bota o medo do ladinho e vem. Porque não deve ter sido fácil tomar suas decisões. Mas, gratidão. Muito, muito, muito obrigado. Que bom que você curtiu esse momento. Que isso. Deu pra curtir, né? Nossa, você nem chorou? Deu pra curtir, ele nem chorou, né? E olha que eu sou chorão, hein? Você não conseguiu atingir ainda aquelas perguntas específicas. Mas foi um bate-papo muito bacana, me senti muito à vontade, né? Espero ter contribuído alguma coisa com o podcast. Inclusive, já assisti muitos episódios, tá? Sigo lá, recomendo para outras pessoas, né? Tem histórias de pessoas que hoje estão na minha rede de contatos ali de empresários aqui em Marília e que eu fui ver, a pessoa tinha gravado lá no episódio 10, 11, logo no começo. Eu estava assistindo, conhecendo um pouco mais também da história deles. Que bacana, que ótimo que você está usando esse nosso material para conhecer esses seus parceiros, porque é tão bom quando a gente conhece as pessoas. A gente tem mais empatia e compaixão por ela. E quem quiser encontrar o Daniel ou contratar a tua empresa, como é que faz para contratar a tua empresa? Bom, ali a gente tem no Instagram, né? Fala lá, pessoal de casa. @smartenvios, né? Então você vai ter ali acesso ao Instagram oficial da empresa. Quem quiser me seguir ali também, que eu costumo postar alguns conteúdos voltados à logística, né, ao e-commerce, pode estar procurando Daniel Bicudo no LinkedIn, tá? E meu Instagram pessoal também é bicudo.daniel, onde eu coloco também algumas situações do nosso dia a dia ali da empresa. Que bacana, Daniel. Então, mais uma vez, muito obrigado.
por você compartilhar seus conhecimentos, sua trajetória, sua virada de chave, né? Sua coragem e tanta verdade que você trouxe aqui pra gente, viu? Muito, muito, muito obrigado. E obrigada a você que está nos acompanhando, está nos assistindo, que está fazendo com que este podcast cada vez mais ganhe mais espaço. Nós estamos nas maiores cidades aqui da nossa região. Nós estamos nas casas, no dentro dos carros, na sala de muita gente, das maiores cidades do Brasil e até em lugares internacionais. E tudo isso é possível porque você compartilha, você deixa seu like, você manda para todos os grupos. E olha só, tem algo que você pode fazer com mais frequência, tá? Que é você deixar um comentário, deixar sua dúvida. Porque aí, você deixando a sua dúvida, o algoritmo vai entender que é muito mais relevante o nosso podcast e vai mandar para muito mais gente. Então, eu conto com você, viu? Com você e com todos os nossos apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a doutora Bia Casari, a doutor Ricardo Ortega, ao portal Mãe e revista Mães e Filho, e aos nossos parceiros que fazem de tudo isso acontecer, que é o professor Henrique Ned Maia, o diretor técnico Marcos César, o nosso assistente, que é o Júlio Sinatora. Porque tudo isso só é possível por conta essa galera dos bastidores é massa demais. E aqui, que você que nos acompanhou já sabe, né? Manda para todo mundo esse episódio que vai te ajudar. Como você pode pensar em empreender? De repente, aí você está na fase de transição de carreira, está querendo sair do CLT, quer empreender? Pega essa história do Daniel, que eu tenho certeza que uma viradinha de chave vai acontecer. Vamos brindar, Daniel? Vamos encerrar aqui com um brinde. Aqui, ó, quem assiste o Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio. Valeu.